Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos ajude e tenha misericórdia de todos nós. Hoje eu trago uma palavra a qual ela é de grande interesse para responder a muitos dilemas que o ser humano passa e fica se perguntando a si mesmo. Há pessoas que dizem assim: por que na minha vida nada prospera? Por que na minha vida tudo parece amarrado? Por que eu me sinto vitimizado ou vitimizada de um mal? Tem gente que diz assim: eu sinto que fizeram macumba, obra maligna contra mim. Outros dizem assim: eu sei que isso é obra do inimigo na minha vida. Então essas coisas, tudo acentuam, inclinam-se para uma palavra que se chama maldição. Então, de onde vem essa maldição, esse mal, essa coisa, essa, como diz, coisa que você insiste e persiste e do seu jeito e não sai e não prospera, a vida sentimental vai de água abaixo, família destruída, falência nos negócios, a pessoa não tem paz, há um histórico na vida de pessoas que deram cabo de suas vidas. Quer dizer, essas coisas nós vemos que mexe com o ápice de suporte do ser humano. Então, de onde vem a maldição? Então, para começar, como diz, sabemos que o Senhor nosso Deus, Ele é criador de todas as coisas. Contudo, como diz, se há uma explicação de por onde vem a maldição. A começar esta palavra no latim, maledictionem, que quer dizer que quer dizer maléfico, mal, e dissere, que quer dizer dictionem, que quer dizer falar mal de alguém. Aí a pessoa diz: só isso? Aí outros dizem: então foi a religião que criou isso? Eu digo: não. A questão de um infortúnio na vida de alguém, de um mal que está ali no encalço da pessoa, como diz, não é de origem de religião. Ou seja, não é religião nenhuma que criou maldição. Não é coisa assim, principalmente que o povo fala dos cristãos, dos crentes. Não, mas é algo bíblico que está na palavra do Senhor e que tem influência espiritual também. Então, há textos bíblicos onde a palavra maldição está ligada a anátema e também está ligada a outra palavra que dá sentido de imprecação, que é catara. Então, anátema do grego, o que significa separado para a ira divina. Aí eu vou mostrar o texto a vocês. E o termo catara como diz, é como uma imprecação contra alguém, ou seja, um proferir contra alguém
principalmente sob forma de juramento. Então, também existe o invocar o mal contra alguém. Então, tudo isso faz parte de maldição e está na Bíblia. Então, por isso, ninguém venha dizer que é coisa de religião, porque eu vou mostrar a vocês que não é. De onde vem a maldição? Em primeiro lugar, ela vem pelo caminho que eu escolho, ou do caminho que eu venho e continuo nele. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, está escrito assim: prestem atenção, hoje diz o Senhor, estou pondo diante de vocês, ou seja, fazendo vocês conhecerem, entenderem, verem o caminho da bênção e a maldição. Vocês terão a bênção se obedecerem os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão a maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Então quer dizer, o Senhor está dizendo numa forma mais simplificada, diante de vocês, humanos, criação minha, eu exponho dois caminhos, o da bênção e o da maldição. O da bênção se vocês seguirem a minha palavra, seguirem o que é correto, o que é certo, o bem, o que é viável, o que é justo, o que é certo, segundo a minha palavra. Agora, a maldição, se vocês não seguirem a minha palavra, forem contra ela, contra os preceitos dela, e, como disse, seguir a outros deuses, então o Senhor diz, vocês é que escolhem o caminho enquanto podem. Então, primeiro, há uma escolha. E a escolha é o humano que decide, que faz. Segundo, há, como diz, um motivo. A Bíblia diz, no livro de Provérbios 26, versículo 2, está escrito assim: como o pardal que voa em fuga e a andorinha que se esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo, ou seja, sem causa, sem brecha, ela não se cumpre, ela não pega, ela não pousa, ela não chega, ela não fica ali. Então quer dizer, há uma escolha e há um motivo. Se eu escolho o Senhor Deus, eu vou fechar as brechas contra o mal para não vir em minha vida, porque vou aprendendo o que o Senhor Deus me fala, me diz em sua palavra. Mas se eu escolho o caminho da maldição, então eu abro, dou todas as aberturas e compromete a minha vida, a minha alma, o meu estilo de vida, tudo, a porta está mais do que larga, do que aberta, como diz, porque eu estou abrindo mais do que uma brecha, dando mais do que um motivo. Aí a maldição vem e aí quem sofre somos nós. Então, o caminho que eu escolho, a princípio, isso envolve
minha crença espiritual. Isso envolve as práticas do meu cotidiano. Isso envolve o que eu falo, o que sai da minha boca. Isso envolve os meus pecados, quando principalmente são repetitivos, e eu não os vejo como pecados, ou que são omitidos, guardados às 7 chaves. Envolve também a dureza, o desrespeito ao Senhor Deus, a incredulidade, e também a pessoa que automaticamente resolve deliberadamente abraçar os prazeres deste mundo, o sistema deste mundo, as vontades deste mundo, e assim acaba se autoconstituindo-se inimigo do próprio Deus. E tudo isso que eu estou falando está nas Sagradas Escrituras. Então, qual é o caminho que eu estou? Eu posso ter uma noção. Qual é o caminho que eu vou escolher? Eu também vou ter uma noção. Então, a minha crença espiritual é baseada em quê? No Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, ou em outras entidades, ou em outros pseudodeuses, ou, como dizem, nada. Tem gente que diz: eu não creio em nada, em Deus nenhum. Bom, a palavra do Senhor fala. Vamos começar lendo versículos. No livro de Gálatas, capítulo 5, o versículo, glória ao nome do Senhor, o versículo, vamos ler aqui, glória a Deus, Gálatas, capítulo 5, o versículo 19, que diz: ora, as obras da carne são manifestas desta forma: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, a inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti: aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino do Senhor Deus. Então, quer dizer, a crença espiritual, se é no Senhor Deus, eu tenho que fazer valer praticando o que Ele me pede. Agora, se as práticas, como diz, do caminho que eu escolhi, são práticas como essas que estão no meu cotidiano, então o texto já está dizendo que eu estou, como diz, não herdarei o reino do Senhor Deus, caso eu morra nessas condições aqui. Então parece coisa só de humano, mas repercute no peso de compensação para a minha alma e também nesta vida aqui. Porque, por exemplo, se eu for entrar só nesse texto, o que traz imoralidade sexual? Depravação traz doença, traz morte. O que traz libertinagem?
É como eu já falei outra vez, é igual um carro sem freio, vai para onde? Para o abismo. Então, idolatria, feitiçaria, ódio, leva o quê? Leva a morte, leva vamos dizer assim, a verdadeiras, como diz, vamos dizer, a verdadeiras catástrofes entre humanos, assim, porque coisas graves. Então, quer dizer, se minha crença de vida envolve essas coisas, com certeza, algum desses males, como diz, eu já sofri na minha pele, ou sofro na minha pele. A pessoa que estiver ouvindo e praticando. Então, essas práticas, o Senhor não se agrada. Ele diz, não herdarão o reino do Senhor Deus. Aqui, a parte espiritual, Gálatas 6, versículo 7, não se deixe enganar. O Senhor Deus, dele não se zomba. Pois o homem, tudo que ele semear, ou seja, que plantar, colherá. Quem semeia para a carne, que são essas obras aqui da carne, vai colher o quê? Obra da carne, destruição. Mas quem semeia para o Espírito, ou seja, procura ter uma vida onde escolhe o Senhor Deus, então vai colher o maior presente, que é o quê? A vida eterna. Então, aqui diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio vamos colher, se não tivermos desfalecido. Sabe por que o Senhor Jesus, o Espírito Santo do Senhor, usou o apóstolo Paulo para falar essa palavra para os Gálatas da Galácia, os cristãos da Galácia? Porque, como diz, sabe que uma pessoa, quando está na presença do Senhor Deus, ela pode estar suscetível a muitas tribulações e ver outros que não têm nada do Senhor Deus, que não querem nada, estarem aparentemente bem. E aí então, pessoas às vezes, porque focam mais nas lutas, mais nas coisas, nas ocupações terrenas, preocupações terrenas, elas vão se deixando ser, vamos dizer assim, tomadas por aflições, a fé vai sendo ofuscada, ruminada. E o que é que acontece? Então, a pessoa desfalece. Então, aqui já está o aviso. Não se deixe enganar. Aconteça o que acontecer, mas o Senhor Deus existe e dele não se zomba. E aqui ele promete, quem semear para a sua carne, ou seja, para o seu próprio prazer, para as suas próprias vantagens, para o seu próprio estilo de vida do jeito que quer e que quer obrigar o Senhor Deus a aceitar, ou dar a desculpa de que a Bíblia é um livro ultrapassado, pois muito bem, colherá, a Bíblia diz, colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, ou seja, para o Senhor Deus, para o bem, para o que é correto, não segundo os meus preceitos, mas segundo a palavra de Deus, para o que é certo, então vai colher. Mas se não tiver, desfalecido. Então, como diz, o caminho que eu escolho, como diz, eu tenho dado brecha para o mal ou para o bem? Então aqui eu estou falando acerca do caminho que eu escolho, quando é um caminho, como diz, carnal, que todo o povo põe culpa no diabo, diz que o diabo é culpado de tudo. Ele tem
grande influência nas tortuosidades do ser humano. Ou seja, quando o ser humano faz algo que desagrada ao Senhor, ele pode ter influência sobre isso. Mas o ser humano tem a palavra do Senhor e tem uma coisa que o Senhor Deus chama, como diz, que o Senhor Deus deu, que a ciência chama de senso, ou seja, uma base do que é certo e do que é errado. Então o ser humano não é, vamos dizer assim, sem nenhum entendimento sobre essa questão. Tem algum entendimento, ao menos de que, dentro dele, aceitando ou não, existe algo espiritual, existe algo que precisa descobrir, existe um ser todo-poderoso, o Deus vivo, existe coisas que faz, que sabe que é bom e que sabe que é ruim, como diz, e que sabe que é bom e que sabe que é ruim também para si mesmo. Então o ser humano também tem esse senso, ou seja, essa ideia na mente. Então, crença espiritual, qual é a minha crença? Em quem ou no quê? Tenho que observar. As práticas do meu cotidiano são como essas daqui, como diz inveja, fofoca, como diz feitiçaria, blasfêmia, seja lá o que for, como diz, minhas práticas são essas. O que é que sai da minha boca? Sai da boca o quê? Palavras. Não, mas palavras é só palavras, são soltadas ao vento. Eu digo não só ao vento, mas tem um certo efeito. As palavras que saem da nossa boca podem, como diz, serem palavras boas de ajudar as pessoas e podem ser palavras destrutivas, que, como diz, abatem o coração das pessoas. Então, se é uma coisa na vida que pessoas fazem, mas não querem passar, é ser enganado. O povo às vezes gosta de enganar, mas não quer ser enganado. E outra coisa que as pessoas fazem, mas não querem passar, por isso é justamente essa questão aqui, de, como diz, falar o que quiser contra os outros, dizer o que quiser, mas ouvir acerca de si mesmo alguém falando, não quer não. Só quer se for coisa boa, se não for coisa boa, não quer. Pois é. Mas a vida é para todos e a colheita é para todos também. Agora, a minha colheita dependerá daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, em quem eu creio, e se eu faço certo ou se eu faço errado, e aí por diante. Então, envolve os meus pecados, sim, os meus pecados, Satanás, esse demônio que não sai do meu caminho, esse mal. Eu digo, olha, o nosso pior inimigo no começo somos nós mesmos, ou seja, a nossa própria carne. A Bíblia diz que a carne milita, ou seja, luta contra o Espírito Santo do Senhor. A carne milita contra as coisas boas, ou seja, a carne, como diz, que está no ser humano, como diz, quer sombra e água fresca, só quer aquilo que agrada a ela. Enquanto o Espírito Santo fica dizendo, não alimenta os desejos da carne, não faça isso. Não faça isso, não faça, porque a fragilidade dela é forte o bastante para te levar à queda, não faz isso. E aí a pessoa, como diz, tem aquela luta interior dentro de si. Às vezes está na presença do Senhor, mas tem uma coisa carnal lá dentro, uma coisa assim, e luta contra aquilo, ora.
como diz, precisa verdadeiramente se converter. E se veio de uma vida que era devassa e se converte ao Senhor, é uma luta espiritual de fato, mas tem que colocar, como diz tudo, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo e pedir a Ele que o Espírito Santo, que o Senhor domine a sua vida, a nossa vida. Então, como diz, o que eu falo tem peso no que eu falo? Tem. Quando você ouve uma palavra boa, como é que você fica? Você se alegra. Você, como diz, se alguém fizer um elogio verdadeiro, você o quê? Acha bom. Como diz, mas se alguém te falar uma coisa assim, ainda que seja uma crítica construtiva, a pessoa escuta, mas lá dentro ela se aborrece ou se angustia. Então, imagina, como diz o Todo-Poderoso, mostrando as consequências das nossas escolhas na palavra dele, como diz, e se nós, como diz, escutamos e se bate certinho com a nossa vida, e se não é algo que não nos agrada. Aí tem gente que diz, não, isso aí eu não aceito, isso aí eu não quero. Eu digo, bom, o problema não vai ser você com aquele que está falando, que nem sabe a sua vida, que nunca lhe viu. O problema vai ser, a questão é entre você e o próprio Deus, que você estará relutando contra o próprio Senhor Deus. Então aqui o que sai da nossa boca, como diz, pode ser para edificar, sim, mas pode ser para derrubar, para destruir, Por quê? Porque uma hora o ser humano fala coisas boas, mas uma hora ele fala coisas más. E a Bíblia diz que de uma mesma fonte, ou seja, de uma mesma boca, não pode emanar água doce e água amarga, assim, igual assim, anda as duas juntas, não anda, porque é diferente. Então, nós temos que observar o que a palavra do Senhor diz. Aqui fala, louvado seja o nome do Senhor. É a palavra do Senhor Deus, nos adverte sobre aquilo que falamos. Tiago capítulo 3, o versículo 9 fala, com a língua bendizemos o Senhor Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança do Senhor Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Não pode. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona e figo na mesma figueira, sim? Não, nem tão pouco de uma mesma fonte pode vir água salgada e água doce. Não pode. Então quer dizer, Tiago, o servo do Senhor Tiago, o livro de Tiago, fala grandes advertências sobre a língua. Nesse mesmo capítulo 3, no versículo 2, fala, todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente a língua faz parte da minha vida, faz. Não é com ela que eu falo, não é com ela que eu me expresso. Pronto, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha, ou seja, uma palavra errada, uma palavra má.
assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, que, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Aí aqui é quando a língua, aquilo que fala, já vai ultrapassando, além de uma inveja, de um mal no ser humano, aí já é como diz o inimigo, Satanás, influenciando a vida da pessoa. Então eu quero dizer que todos nós temos a nossa cota de responsabilidade e podemos escolher entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Aí por isso que a Bíblia diz, versículo 9, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança do Senhor Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, e não deve ser assim. Então quer dizer, o caminho que eu escolho envolve minha crença espiritual, as minhas práticas, se elas são boas ou se são más, envolve o que eu falo, envolve os meus pecados. Provérbios 28:13 fala, aquele que encobre, que guarda as 7 chaves, que nega, meu Deus do céu, não toca nisso aí, como diz, os seus pecados, a Bíblia diz que nunca prospera. Por quê? Pede ao Senhor, Deus pede, mas não fala naquilo ali, pelo amor de Deus, porque vive prevaricando, pecando, aquilo ali. Mas a Bíblia diz, o que confessa e deixa, abandona, alcança misericórdia. Mas o que só confessa e pratica, continua praticando, confessa hoje, chora e diz assim, é verdade. É verdade. Isso é um grande mal, meu Deus do céu, me perdoe. Aí no outro dia tá fazendo a mesma coisa, ou pior, é a diferença de, como diz, conversão segundo o mundo e conversão verdadeira, porque a conversão verdadeira ela prevalece, mas a conversão, ou seja, de acordo com o mundo, não passa de um simples convencimento de que a pessoa sabe que é errado, mas que predomina a vontade de fazer o que é errado. Outra coisa, no caminho que eu escolho, envolve também o quê? Quando eu, como diz, decido me apegar às coisas deste mundo, o sistema deste mundo, as coisas que fazem parte deste mundo. Eu sou da igreja, mas eu gosto muito de dançar. Alguém diz assim. Outro fala assim, eu gosto da igreja, mas eu gosto muito de ter várias companheiras assim, ou vários companheiros assim. Eu tô indo na igreja, mas eu gosto muito assim, de ir para as noitadas com os amigos, as amigas e tal. Aí eu digo a você que você é um convencido. Não de convencido de se achar o melhor, mas convencido de que você sabe que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas infelizmente o desejo pelas coisas do mundo imperam em você, sobressaem. É assim, e a Bíblia fala sobre isso. Aqui no livro de Tiago mesmo, capítulo 4, e fala aqui, louvado seja o nome do Senhor. Como diz, versículo 3, muitos pedem e não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres.
Aí fala: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, afeiçoado ao mundo, simpatizante das coisas do mundo, como diz que gosta das coisas do mundo, se autodenomina inimigo do próprio Deus. Pronto. Então, tudo isso, como diz, o diabo influencia, mas começa pelo que eu decido. Então, também o que faz parte do caminho que eu escolho quando é a minha vontade que prevalece. Como diz, se não quero Deus na vida, o que vai prevalecer? Além da influência do inimigo, vai prevalecer a dureza de coração, o desrespeito ao Senhor Deus e a incredulidade. Ah, eu não sou incrédula em Deus, não. Eu digo, porque você não crê na palavra dele. Como é que você crê no Senhor Deus assim? Se não crê naquilo que ele fala, como é que é essa sua crença? Não acha que é infundada? Pois é, infundada. Porque eu tenho que saber e conhecer aquele que eu digo que creio ou que vou depositar minha confiança e colocar a minha vida. Não acha? Aí diz que crê só de boca. Como diz, isso não representa nada. A palavra do Senhor fala ainda. Como diz aqui em Malaquias e também em Hebreus. Vou primeiro aqui para Hebreus. Capítulo 3, versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam os seus corações, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto do povo de Israel, onde os seus antepassados me tentaram, diz o Senhor, colocaram-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz, o Senhor Deus dizendo, o cuidado que eu tive com eles, os milagres que eles viram, o mar quando eu abri, eles passaram a pés enxutos, como eu fiz para que Faraó deixasse de persegui-los. E aí o Senhor fala, por isso fiquei irado com aquela geração e disse, e jurei, aí é onde vem, como diz, a imprecação, como diz, é onde vem o sentido da palavra que eu falei, que é catara, que significa maldição, ou seja, como diz, anátema, que é separado para a ira divina, e a imprecação, um juramento contra alguém. Foi o Senhor disse, por isso que eu disse acerca daquele povo, fiquei irado, e disse aquela geração, o coração deles está sempre se desviando, eles não reconhecem os meus caminhos, e assim jurei, na minha ira não entrarão jamais no meu descanso. Pronto. Aqui é onde a palavra maldição entra como catara, que é uma imprecação, ou seja, um juramento contra alguém. Aí foi o Senhor aqui contra o povo, que toda a vida ele fez o bem, mas o povo rejeitou. E aqui a advertência continua para nós, porque tem gente que diz, não, é só para a época do povo hebreu, só foi para o povo judaico. Eu digo, não, o Senhor veio para salvar o mundo inteiro, os gentios também. Aí aqui diz, versículo 12, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário,
encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante todo o tempo, que se chama hoje, agora, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui, pois, passamos a ser participantes do Senhor Jesus Cristo, desde que de fato apeguemos até o fim a confiança que tivemos nele no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês escutam a voz do Espírito Santo do Senhor, não endureçam o coração como nessa rebelião, pois foram os que ouviram e se rebelaram. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem o Senhor Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi por aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no meu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que, por causa da incredulidade, que a incredulidade envolve a dureza de coração, não puderam entrar na terra prometida. Rodearam 40 anos assim, ao redor da montanha. A terra prometida estava bem no meio, mas o Senhor os condenou a rodear assim a terra prometida durante 40 anos. Ah, mas entrou o povo de Israel. Diga, entrou sim, mas a geração deles. Mas eles mesmos, os antigos, não. Exceto Josué e Caleb, que tiveram um espírito diferente, que ali a palavra espírito, escrita em números, significa uma mentalidade diferente. O povo estava lá se corrompendo com bezerro, estavam lá murmurando, estavam lá nas orgias, Moisés buscando ao Senhor no monte, pedindo as leis, a palavra dele para falar para o povo. E Josué e Caleb, como diz, estavam isentos da orgia do povo. E continuaram firmes no Senhor. Então eles tiveram uma mentalidade diferente de seguir o Senhor Deus e se firmar. Então esses dois entraram na terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui, como diz, e quando o mal, a maldição, ela vem do diabo? Bom, começa quando qualquer um, deixa a casa vazia. Porque a casa vazia, embora o texto refira-se a quem recebeu uma libertação, mas também é válido para pessoas que nada se alimentam da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, e que ficam como uma casa vazia. Lucas capítulo 11, versículo 24, assim está escrito: quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, ou seja, limpa, mas aí vazia. E então, quando diz, entra e diz, vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, entrando e passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Então quer dizer, quando as coisas é assim, uma maldição, é uma coisa vindo assim do diabo, quando é o diabo, quando é demônio, como é isso, como aquilo, sempre tem uma brecha do ser humano. Sempre tem algo que o ser humano deu um espaço, mesmo que seja inconscientemente de que aquilo era absolutamente errado. Às vezes cresceu numa crença errada, às vezes ali foi subjugado
a certas coisas, mas sempre há uma brecha. Então, como diz, olha o que a palavra do Senhor fala no livro de Efésios, capítulo 5, onde faz como diz, uma estrita ligação entre as nossas práticas e a atuação do inimigo. Vamos ver aqui, Efésios, capítulo 5, versículo, a partir do... vamos ler aqui o versículo 6, depois eu vou para o versículo 27. Efésios 5, versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira do Senhor Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem dessas coisas. Glória ao nome do Senhor. Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas sábios. Aí aqui, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, ou seja, aproveitando a vida, os dias, as horas, mas da melhor forma possível, e sabendo que os dias são, além de curtos, são maus, ou seja, são difíceis. Aí aqui fala mais adiante, glória ao nome do Senhor, não sejais insensatos, ou seja, tolos, cada um em seu pensamento casuísta, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor Deus. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas se deixem ser cheios do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor, com as bênçãos do Senhor nosso Deus, dando graças constantemente ao Senhor Deus e Pai por todas essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, para a glória de Deus Pai. Tem mais aqui em Efésios que eu quero ler. Louvado seja o nome do Senhor, onde fala de práticas mesmo. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor está falando para vivermos como pessoas sábias. E essa sabedoria só é alcançada no Senhor Jesus. Tiago 1, versículo 5 diz: se alguém tem falta de sabedoria, ou sente que falta sabedoria para compreender as coisas, é simples. Peça ao Senhor Deus que Ele dá a todos deliberadamente. Ou seja, Ele dá, aí é uma coisa que Ele dá sem freio. Ele dá, quanto mais pedir Ele dá, e você pode pedir à vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dá sabedoria para nós vivermos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala mais aqui, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 20, diz assim: todavia, o 19, tendo perdido toda sensibilidade, ele se entregara à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está no Senhor Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, desvencilhar-se da velha criatura, do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante ao Senhor Deus em justiça e santidade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Então aqui diz, deixe a mentira, abandone. Aí diz, o que é que tem a ver com o diabo?
Aí, para quem não sabe, João 8,44, que diz que o diabo, Satanás, é pai da mentira. Não se firmou na verdade e assim, como diz, resolveu andar no caminho da perdição, da mentira, um caminho de ludibriar os humanos, de enganar e assim vai. Aqui vai. Aí, por exemplo, a pessoa mente e a mentira, como diz, é pior que um vício. Aí quem vai estar ao redor dela, aquela opressão, aquela coisa amarrada, aquela coisa que se ganhar muito, mas perde muito mais. Por quê? Porque aí é onde entra o diabo, porque está fazendo o trabalho do diabo. É assim, está fazendo a obra que o diabo faz. Aqui, mais adiante, a palavra do Senhor fala, versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ah, mas se eu pudesse, eu matava, fulminava, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. Porque me ofendeu, fez um mal contra mim. Eu digo, bom, ofendeu, fez um mal com você, é compreensível a sua dor. Mas se você for querer fazer justiça com as suas mãos, então diante do Senhor Deus, vai estar os dois no mesmo peso de balança. Vai estar o culpado, humanamente falando, e o ofendido. Mas diante do Senhor os dois são ofensores. Porque um foi culpado e o outro quis ir para o lado da retaliação. Então a ira em ação é uma retaliação. É pior do que um pago na mesma moeda. E a Bíblia diz que deve prevalecer na vida do cristão o bem e não o mal, porque o bem vence o mal. E outra coisa, se a pessoa disser, Senhor, fulmine aquele lá, Senhor, aquela, fulmine ela, acabe com ela. Aí, como diz, você vai se decepcionar, porque a ira humana não opera a justiça do Senhor Deus. E se você resolver ir com as suas mãos, fazer com suas mãos, diante do Senhor Jesus, você também vai ser culpado, porque você vai ser aquele que retaliou contra o outro. E sem se falar que isso é tão sério, que envolve a salvação, envolve a alma, a vida da pessoa se torna amarga, a pessoa se priva, ou seja, ela mesmo se separa da graça de Deus porque está cheia de amargura, cheia de ódio. E como diz, e a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, porque sem essas coisas ninguém verá o Senhor, ninguém. Então, nós precisamos ter cuidado. Aí ninguém verá o Senhor, vejam bem, por causa de Satanás, o querubim ungido, que era perfeito nos seus caminhos, era cheio de esplendor. O Senhor o criou, que ele não é igual a Deus não, tá, minha gente? Ele é chamado de Deus desse século, ou seja, do sistema, de príncipe deste mundo, mas nunca se assemelhará ao Criador, de estar na mesma altura, nunca, porque uma coisa é ser criador, outra coisa é ser criatura, e ele é criatura, foi o Senhor que criou, mas não criou ele assim mal, ele é que quis ser, ele é que escolheu, igual os humanos escolhem. Veio nele uma coisa assim, que como se ele dissesse, eu sou muito poderoso, eu sou muito lindo, eu sou formoso, eu não devo estar apenas, como diz, sujeito à vontade do Altíssimo quando ele quer. Não, eu quero ser semelhante ao Altíssimo, pronto. Aí a cobiça, o mal, como diz, influenciou ele. Pior que ele influenciou uma terça parte dos anjos que caíram em cana, tudo com ele, como diz. E a Bíblia diz, há um versículo em Provérbios, que para os demônios não há remissão. Não há remissão, não há chance. Já tem a sua própria condenação estabelecida pelo Senhor Deus. Mas aí o inimigo
Tem grande ira disso. Tem grande ira, como diz, da raça humana. E o que é que ele quer? Apenas adeptos temporários para, como diz, cair em cana com ele. Mas não para viver adorando e idolatrando ele a vida inteira, porque ele não foi criado para ser adorado como Deus. Então, como diz, imagine, se ele não era inteligente, perspicaz, e é como diz, ele é, como diz, altamente astuto, Observa uma pessoa, não pode ouvir os pensamentos da pessoa, mas ele pode deduzir, observar. E ali, como diz, assim, uma terça parte dos anjos deixaram de estar com o Criador para seguir ele, porque no mínimo ele disse, vamos fazer o que a gente quiser. Aí foi tudo lançado na terra. Aí por isso que o ser humano, desde então, como diz, Adão e Eva já pecaram, a influência veio do próprio inimigo, mas ali fizeram a escolha deles. E então, como diz, a influência do mal, até hoje, fica no encalço do ser humano que dá brecha. E o que não dá é tentado, mas se não der brecha, é como diz a palavra do Senhor no livro de Tiago mesmo, sujeitai-vos ao Senhor Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Voltando aqui em Efésios, não dê lugar ao diabo, está escrito. Mas um que crê em Jesus pode dar lugar ao diabo? Pode. Um exemplo na Bíblia, tem algum? Tem. Pedro. Por um momento, no mesmo capítulo, ele disse assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí o Senhor disse, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, Simão Pedro, porque você falou, como diz, não foi de você mesmo, mas o meu Pai te revelou. Aí daqui a pouco o Senhor Jesus fala do sofrimento que vai acontecer, aí de repente vem uma pena assim uma coisa, não, mestre, de maneira nenhuma o senhor pode sofrer dessa maneira. Mestre, se o senhor sofrer dessa maneira, meu Deus. Aí o Senhor Jesus, que tem todo discernimento, olhou e disse, sai, Satanás, sai, porque tu és escândalo para mim. Tu só conheces as coisas dos homens, mas não as de Deus. Então, por um momento, Pedro deu lugar ao Senhor, como diz a presença de Deus, ao Espírito Santo. Mas no mesmo capítulo, a boca dele é usada pelo inimigo. Num estilo de pena, para fazer com que, o quê? Aquela pena, era pena mesmo do Senhor Jesus? Sim, não. Era para invalidar o sacrifício do Senhor Jesus, e se o Senhor Jesus não tivesse executado a missão que ele próprio estabeleceu para si, para nossa remissão, porque estávamos mortos em delitos e pecados, como diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, então, como diz, ninguém poderia ter a salvação, porque estávamos mortos em delitos e pecados. E o Senhor conquistou na cruz o quê? A oportunidade de, através dele, nós termos salvação, vida eterna, se tivermos comunhão com ele. Então aqui, não dê lugar ao diabo. Pronto. Nossa, eu digo, pois é, não dê lugar ao diabo, está escrito, Efésios 5, versículo 27. O que furtava? Eu vi uma coisa assim na vizinha, tinha umas notas lá, ela nem vai sentir que eu tirei assim umas 2 notas, tinha tanta nota lá, tinha tanta nota de dinheiro assim em cima da mesa do patrão, como diz, tirar 2 ou 3, Deus sabe que a minha necessidade é grande, que como diz, esse dinheiro pode me ajudar muito, eu digo, Deus sabe, mas não pode ser por motivações erradas de tirar da mão do
como diz, da mesa do patrão ali, só porque ele não está vendo, porque o Senhor Deus está vendo, o diabo está vendo e pode ser que uma câmera esteja te vendo também. Então, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil, com as mãos, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Pronto, o que é melhor? Como diz, uma mulher, como diz, uma vez, uma mulher, eu falei para ela, trabalhe com as mãos, faça algo para ter o seu trocado. Ela disse, mas vender bolo, vender cocada, vender isso, vender aquilo. Eu digo, qual melhor, minha filha? Você trabalhar honestamente naquilo que você sabe fazer? Ou você vai fazer o quê? Ficar sem ou vai roubar? O que é melhor? O texto está dizendo, trabalhai com as mãos. Ou seja, qual a habilidade que tem? Trabalhe, se é na área de comida, se é na área de artesanato, se é na área que for. Trabalhe honestamente para ajudar até outros. Aí vai seguindo. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas aqui edificar. Não entristeça o Espírito Santo do Senhor Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda espécie de maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, e assim o Senhor Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejam imitadores do Senhor Deus como filhos amados. Como é que eu posso imitar o Senhor Deus? Olhando como ele foi em terra. Que ele, o Criador e o Senhor Jesus é um só. Mas não é isso não. O Criador é o Criador e o Senhor Jesus é Jesus. Eu digo, olha aqui, o Senhor Deus, como diz, Criador, ele como filho, porque veio em ventre de mulher. E embora se houvesse comunicação, mas como diz, os dois é um só. Ou você tem a fé politeísta, ou qual Deus você serve assim, ou ignora o Criador, diz que só o Criador e que Jesus é só um trabalhador braçal do Senhor Deus. O que é que você crê? Se a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Senhor, que só Ele salva. Então aqui, então o inimigo, como diz, se nós tomarmos atitudes que, como diz, que o inimigo venha fazer aquele dossiê, rechear, piorar a nossa situação, então, como diz, se não recorrermos ao Senhor Deus, então estamos com a salvação absolutamente em risco, a vida em risco. Agora, terceiro ponto, a maldição que vem do Senhor? Tem. Não, o Senhor é bondoso, ele não tem nenhum vínculo com o mal. Não, o Senhor, o que é isso? A Bíblia diz em Isaías, o Senhor não tem nenhum vínculo com o mal. Eu digo, sim, mas se eu negar absolutamente isto, como diz, eu posso estar correndo o risco de fazer de Satanás um Deus emancipado do mal. Então, se todas as coisas foram criadas pelo Senhor Deus, então, como diz, quando diz em Isaías, o Senhor Deus criou, como diz, o bem, o mal, existe a luz, existe as trevas, porque nada do que se existe não veio de si próprio. Então, quando fala que Deus criou o mal, é porque, como diz, refere-se a duas coisas. Existiam as trevas, a escuridão, antes do mundo ser formado. E em segundo ponto, porque,
como diz, a criatura mais temida que ele criou se tornou má. Então, se tornou má, então, como diz, mas foi o Senhor que criou. Então, nada pode ser fora, como diz, da criação do Senhor Deus, do estabelecer das coisas, da majestade, da teocracia do Senhor Deus. Porque, senão, ele não seria Deus absoluto. Existiria um que teria surgido de si mesmo, sendo, como diz o próprio Satanás, e não foi assim. Ele era bom, era perfeito em seus caminhos, como diz lá em Ezequiel, mas ele corrompeu-se, igual o ser humano que se corrompe. Aqui, então a maldição que vem do Senhor, sim, como diz, vamos ler aqui no livro de Malaquias. Aí tem gente que diz, eu acho que eu já sei o texto. Eu digo, pois é, mas está escrito, fazer o quê? Vai negar? Malaquias, capítulo 3. Aí o versículo 5 o Senhor fala, eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos, que oprimem as viúvas, que privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sou o Senhor e não mudo, e por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos vossos antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não me obedecem. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês se perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar o Senhor Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, nós estamos te roubando em quê? Aí nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Traga um dízimo todo o depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor, e vejam se eu não abro as comportas do céu e derramo sobre vocês tantas bênçãos que vocês nem terão como guardá-las, e impedirei as pragas que devorem as colheitas, diz o Senhor dos Exércitos. Glória ao nome do Senhor. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor Deus. Não, mas está no Velho Testamento, isso aqui foi para os judeus. Não, isso aqui, como diz, foi só para eles. Eu digo, não. Está no Velho Testamento, mas o humano hoje ainda ganha dinheiro. E como diz, e produz banana, e produz, como diz, cebola, e produz gado. Pois dá o dízimo ao Senhor, consagrar ao Senhor. Dá! Porque o Senhor está dizendo aqui que é maldição, ou seja, e também que o ladrão não entra no reino dos céus também. Mais adiante tem outra coisa também, que traz a maldição do Senhor. Pronto. A maldição do Senhor, primeiro ponto, é quando nós estamos roubando a Ele. Agora, esse roubando, eu vou abrir aspas, e usar esta palavra de tirar do Senhor. Imagina uma pessoa que tira a vida de outro. Imagina uma pessoa que tira, vamos dizer, a vida de um inocente, de uma criança, que viola ali o direito. Não quer que ninguém toque nele, mas toca nos outros, faz mal com os outros. Como diz, está tirando aquilo que é do próximo para si mesmo. Aí, porventura, não vai vir a maldição? Vai vir. E aqui o Senhor diz, com maldição sois amaldiçoados, porque
vocês se desviam dos meus caminhos, não me obedecem e estão me roubando, diz o Senhor Deus. Aí alguém ainda pode dizer, eu não concordo, eu não dou o dízimo. Eu digo, bom, tem nada a ver comigo. Agora, uma realidade, querendo ou não, você vai concordar. Se não der, o Senhor dá na farmácia, dá no hospital, dá, como diz, como diz, acontece uma coisa, Deus o livre, com sua casa ou num veículo, ou numa coisa, prejuízos. Pronto, um atrás do outro. Como diz, conta de água, conta de luz, sobe lá pra cima no topo, vem um vazamento, tu não sabe de onde veio. Como diz, pois, aí você que sabe. Aqui, quando também entristecemos o Espírito Santo, também, e principalmente quando o entristecer do Espírito Santo, como diz, se torna uma blasfêmia. Aí, como diz, é a maldição que essa daí não tem coitado nem perdoe. Como diz, não tem salvação. E tem um versículo aqui em Isaías 63, versículo 10. Glória ao nome do Senhor Jesus. Fala assim: apesar disto, eles se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Pronto. Então, blasfema contra o Espírito Santo se torna inimigo da pessoa. Não, mas o Espírito Santo, não, mas intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu digo também. Não, mas o Espírito Santo é assim, é muito sagrado. Eu digo, é verdade. Mas quer ver, como diz a pessoa, às vezes está certinha que o Espírito Santo está nela desde que deu tchau há muito tempo. Porque a permissividade e, como diz, o entrelaçar-se com a permissividade e com o pecado, afasta o Espírito Santo. Aí pior esse blasfema como esses fizeram aqui. Como diz, irritar o Espírito Santo. Então o Espírito Santo se levantou contra eles como inimigo. Pronto. E, como diz, e sabemos qual é o maior salário que o ser humano pode receber. A gente já sabe qual é. O salário do pecado é a própria vida, a morte. E não só a morte desse mundo, mas também o comprometimento da alma, como diz, numa vida sem Deus no inferno. Outra coisa, o que atrai a maldição que vem do Senhor, como diz aqui, também Malaquias, deixa eu ver se eu acho. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. No capítulo 1 do versículo do livro de Malaquias, versículo 6, o Senhor diz assim: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde é que está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor para vocês, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes, e a qualquer um que diz que é do Senhor, diz, são vocês que desprezam o meu nome. E vocês ainda se perguntam, de que maneira nós temos desprezado o teu nome? Aí o Senhor vai e fala tudo que eles fazem aqui. E o Senhor diz, versículo 14, maldito seja o enganador, que tendo num rebanho um macho sem defeito, promete oferecer-lhe e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Aqui fala de sacrifício? Fala, mas fala de algo mais. Capítulo 2, versículo 1. E agora esta é a advertência para vocês, ó sacerdotes.
Se vocês não derem ouvidos e não dispuserem a honrar o nome do Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês, diz o Senhor, e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de todo o coração. Pronto. Mas o Senhor não amaldiçoa, não. Eu digo, amaldiçoa, tá aqui. Amaldiçoa. Não dá honra de vida a ele e usa de engano para tu ver uma coisa. Com Deus ninguém brinca. E mais o texto para encerrar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deuteronômio capítulo 28. Fala as bênçãos ao decorrer da obediência e as maldições ao decorrer da desobediência. Aí essas maldições junta, como diz as ações humanas, como diz o Senhor também que não abençoa, amaldiçoa, e também a atuação do diabo pode estar no meio para destruir, é bem assim. Então aqui o Senhor fala, Deuteronômio, eu vou ler alguns versículos, porque o texto é bem longo. O versículo 1, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o Senhor Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que Ele vos ordena, o Senhor os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor Deus. Aí ele diz, abençoado será na cidade, no campo, os filhos do ventre e tal. Aí ele vai falando das bênçãos, o Senhor te concederá, como diz, que os seus inimigos caiam por terra e se levantarão contra você, mas não prevalecerão. Aí depois de tudo isso, ele dá advertência de novo, versículo 13. O Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestares culto. Aí aqui as maldições da desobediência. Entretanto, se não obedecerem o Senhor Deus e não seguirem cuidadosamente todos os seus caminhos, e decreto que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e atingirão. Maldito será na cidade e no campo, como diz, maldito vai ser o quê? A amassadeira, ou seja, a panela da cozinha, se não pegar fogo vai ser velha, se não for velha não vai ter comida. Pense que coisa. Aí aqui, os filhos do ventre serão amaldiçoados, como diz, e das colheitas também, os bezerros, os carneiros, só daria o quê? Filhotes, como diz, doentes ou defeituosos. Então vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Quando o Senhor fala em tudo que fizerem, aí o Senhor enviará sobre vocês maldição, confusão, repreensão em tudo que fizerem, até que sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram de se esquecer dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra, e vocês estarão entrando para tomar posse dela, mas serão destruídos e não tomarão. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, como diz, calor, seca, ferrugem, mofo, infestação até que morra, e tem outras coisas mais. O Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Aí esse sinal aqui, já se lembraram? De que já apareceu nas mídias? Chuva de, como diz, de areia, de deserto, que tomou conta, como diz, de certos lugares. Pois é, aqui. Aí o Senhor fala de muitas outras maldições. Versículo 30, você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá.
Construirá uma casa, mas não morará nela. Plantará uma vinha, mas não provará os seus frutos. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá carne. O seu jumento lhe será tirada a força. Então quer dizer, o Senhor, aqui versículo 36, os levará e também o rei que os governar a uma nação que vocês, seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses de madeira, de pedra, e serão motivo de horror, objeto de zombaria, porque não obedeceram ao Senhor nosso Deus. Então as maldições são muitas. Aí aqui é onde entra algo mais, versículo 53, por causa do sofrimento que o seu inimigo lhes infligirá durante o cerco, vocês comerão fruto do próprio ventre. A carne dos filhos e filhas é canibalismo? É. Aqui, que o Senhor, seu Deus, lhe deu, até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do irmão, nem da mulher que ama, e nem dos filhos que sobreviverem, de modo que não lhes dará nem um pedaço de carne, seus filhos que estiver comendo, pois nada lhe sobrará, e devido aos sofrimentos que seus inimigos lhe infligirá durante o cerco de todas as cidades. Então aqui, como diz, versículo 58, se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei escrita neste livro e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor Deus enviará peste terrível sobre os descendentes, desgraças horríveis, prolongadas, doenças graves e persistentes. Versículo 66, viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança de vida. De manhã dirão, quem dera fosse noite. E à noite, se fosse dia logo, por causa do terror que encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. Então, tudo isso e muito mais, como diz, são as maldições vindas do Senhor pela desobediência. E é claro que o inimigo se aproveita. E só mais um texto, que é o último, que eu disse que era Deuteronômio, mas tem mais um. Gálatas, glória ao nome do Senhor Jesus. Capítulo 3, glória ao nome do Senhor. Versículo 13, que fala: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo, o Senhor Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, que somos nós. O que é gentio? É povo diferente de povo judeu, de povo hebreu, que é de outras nações, que é nós. E isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Então, a lei, que é a lei de Moisés, e a lei de matar animaizinhos e oferecer em sacrifício ao Senhor, isso foi destinado para os judeus. Mas o Senhor Jesus, quando veio em terra, como diz, quando fala aqui, que ele se tornou, como diz, aqui fala, que ele, como diz, tomou sobre si esta lei e se tornou maldita ao ser pendurado no madeiro e nos tirou, nos remiu da maldição da lei. Por quê? Porque a lei era muito mais severa e não tinha oportunidade, nem coitado, nem perdoe, nem perdão. Como diz, quem infringisse a lei era para ser apedrejado, era para ser morto, era para ser banido de Israel, ficava leproso, como diz, era amaldiçoado mesmo. Então, por quê? Não é porque a lei do Senhor era ruim, não, é porque o povo não cumpria a lei.
E quando eles cumpriam a lei, como diz, eles cumpriam, como diz, sendo eles os primeiros que precisavam apenas ser praticada para eles primeiro, igual no exemplo de quando foram apedrejar a mulher adúltera. Então ela errou. Pela lei de Moisés era para morrer? Era. Mas acontece que nenhum que estava ali para apedrejar ela era isento de pecado, porque o Senhor Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Pode atirar. E ali todos eram pecadores, então foi tudo-se embora. Só ficou ele e a mulher. E o Senhor Jesus disse, mulher, onde é que estão teus acusadores? E ela olha e diz, aí ele diz, não tem mais nenhum não, ela diz, nenhum, Senhor. E o Senhor diz, nem eu te condeno. Agora tem uma coisa, vai e não peca mais. Então quando o Senhor Jesus veio, então como diz, a maldição que vinha sobre o povo por não praticar a lei da forma pura e adorando ao Senhor, como diz, então o Senhor tomou sobre si, e aí, como diz, temos um presente dado pelo Senhor Deus, chamado a graça, que quer dizer o favor imerecido, mas ainda assim, não é que ele aboliu a lei, não. Ele apenas, como diz, tirou aquilo que, como diz, a consequência terrível que viria se a pessoa não estivesse em sua presença. Mas hoje, sim, há uma chance, que é a graça do Pai, que é a graça do Senhor Jesus, que ele conquistou na cruz o favor imerecido de podermos ser perdoados, de sermos levantados por ele novamente, se caímos no caminho, de sermos, como diz, perdoados dos nossos pecados, de podermos nos reconciliar com o Senhor Deus, de podermos obter a salvação, mesmo depois de tantos delitos e coisas erradas. A isso chama-se a graça do Senhor Deus, o seu favor imerecido. Porém, como diz, não é uma graça a qual isenta as pessoas de não seguirem, como diz a palavra do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse, tudo o que eu fiz é de exemplo para vocês, no Novo Testamento. E disse, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, o que é que o Senhor Jesus mandou? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Ele disse, amai o Senhor Deus e ao próximo como a si mesmo. Então quer dizer, por quê? Porque quem amar o próximo não vai querer furtar o próximo. Quem amar o próximo não vai querer roubar nada do próximo. Quem amar o próximo não vai querer delito nenhum da parte dele contra o próximo. Agora também a pessoa deve se amar, ou seja, reconhecer que é feitura do Senhor, que o Senhor tem um plano que é para sermos cheios do Espírito Santo, abençoados. Não é também se matar aos caprichos de outro humano, não é assim. É fazer o bem ao outro, ou seja, o bom que você quer para si, vindo da parte de Deus e que tem aprovação bíblica, é o que você deve desejar com interesse de coração para o próximo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então, se a pessoa assim para com o próximo, então ela não vai querer, não vai ter inveja do próximo, não vai querer nada do próximo, não vai querer ver o mal do próximo, não vai querer, como diz, o mal contra o próximo, não. Ela vai, como diz, se pede ajuda a si, para que o Senhor ajude, vai também pedir pelo próximo. E assim, como diz, é que vai sendo confirmado, crescente, o amor do Senhor Deus em nossa vida. Essa é a verdadeira receptividade da graça do Senhor Deus. Não é abusar dela, mas é reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus e nós procurarmos se deixarmos
ser moldados pela palavra do Senhor a cada dia, para a honra e glória do Senhor Jesus, honrando o seu sacrifício e também sendo a melhor versão de nós mesmos, para agradar o Senhor, para a nossa salvação, para o nosso bem e para ser um exemplo para todos. Então, até aqui o Senhor me concede, que o Senhor nosso Deus abençoe a todos nós. Amém.